Livro de Êxodo, no capítulo 10, nós vamos aqui adentrar a história da oitava praga, que são os gafanhotos. Mas a coisa já começa a tomar uma proporção muito maior, porque Deus fala para Moisés e Arão: vocês vão lá, vão falar com o faraó, tudo aquilo que nós já falamos aqui. E assim que o Moisés vai até o faraó e sai da presença dele, dessa vez os oficiais do faraó chegam para o faraó e falam o seguinte: Senhor, até quando que esse homem vai ser um perigo para nós, né? Deixa essa gente ir para que eles adorem o Senhor Deus deles aí. Falei, será que o senhor não está vendo que o Egito já foi arruinado, né? E aí, enfim, né? O faraó então fala, não, vocês podem ir, vocês podem levar aí os velhos, os filhos de vocês, né? E tudo mais. Primeiro nós começamos a perceber que dentro dessas conversas com o faraó, cada hora o faraó coloca um empecilho, né? Aqui, na verdade, nesse caso aqui, ele fala o seguinte, ó, vão só os homens que podem ir, né? Não pode mais ninguém. E aí já expulsaram o Moisés e o Arão da presença do faraó. Então, uma hora, você pode sacrificar aqui. Uma hora, não, vocês vão, só que vocês não podem ir longe. E uma hora, tá bom, vocês vão, só que só vão os homens. Não queria permitir que se levasse crianças, alguma coisa desse tipo. Então, a partir do momento que Moisés e Arão saem, aí, expulsos da presença de faraó, o Senhor orienta Moisés dizendo o seguinte: você vai estender a mão sobre a terra do Egito para que venham gafanhotos nessa terra e coma toda a vegetação. E tudo que aquilo que a chuva de pedra não destruiu, os gafanhotos vão acabar de destruir. Então Moisés ele estende seu bordão sobre a terra do Egito, e assim foi que encheu-se de gafanhotos. Se espalharam por toda a terra do Egito, enfim. E aí quando ele viu o tamanho, o faraó, quando ele viu o tamanho do desastre, ele se apressa em chamar o Moisés e Arão, né, com mais uma vez aquela conversinha fiada, aquela ladainha sem vergonha: olha, eu pequei contra o Senhor e contra vocês, agora eu peço que vocês perdoem, né, o meu pecado, esta vez, e que orem ao Senhor seu Deus, para que tirem de mim essa praga mortal, e etc. E aí Moisés sai da presença do faraó, ora ao Senhor, o Senhor faz exatamente como Moisés orou, faz soprar um vento que leva todos os gafanhotos embora e não fica nenhum no território do Egito, e mais uma vez o coração do faraó se endurece. E aí, desta vez, o Senhor disse a Moisés já com uma orientação um pouco mais severa: olha, estende a mão para o céu e vão vir trevas por toda a terra do Egito. E aí Moisés fez isso, estendeu a mão e ficou tudo escuro, uma escuridão muito densa por 3 dias. Para você ter uma ideia, a Bíblia nos mostra que os egípcios não conseguiam nem ver uns aos outros, né? Não sabia nem se alguém tinha se levantado do seu lugar, enfim. E aí Faraó chama Moisés e faz o seguinte: vocês vão e adorem ao Senhor, fiquem só os seus rebanhos aqui, quer dizer, colocando condições para que o povo pudesse ir, fica aqui os seus rebanhos, o seu gado, e as crianças podem ir com vocês. Aí Moisés falou: olha, se for assim, você vai ter que providenciar os animais para o sacrifício, porque é isso que Deus está falando, né? Os nossos holocaustos que nós queremos oferecer a Deus. Então é por isso que os nossos rebanhos têm que ir com a gente, né? Então o coração do faraó se endurece novamente, e aí ele diz o seguinte para Moisés: sai da minha presença e não apareça mais aqui, porque se você um dia voltar a ver o meu rosto novamente, você vai ser morto. E aí Moisés responde ao faraó: como o Senhor quiser, nunca mais eu tornarei a ver o seu rosto. Então, nós chegamos aqui até o capítulo 10 do Êxodo com essa clara ideia, com essa clara visibilidade que, no cumprimento daquilo que Deus havia determinado que Moisés fizesse, Deus estava agindo, Deus estava ali mostrando o seu poder para aquele povo. E, por fim, Moisés ele recebe uma ameaça de morte da maior autoridade que havia no Egito naquela época. E, obviamente, que isso pode abalar a estrutura de qualquer pessoa comum de nós. E é por isso que, por vezes, nós temos que entender que, sim, o Evangelho vai nos trazer esse tipo de situação, às vezes literal. Conheço muita gente que já arriscou a vida para poder levar a mensagem do Evangelho. Pode ser que no Brasil, no país que nós moramos, nós não enfrentamos essa realidade, mas é uma realidade comum a muitos cristãos. E aqui, Moisés era aquele que tinha medo, que achava que não estava preparado, e estava ali cumprindo o que Deus havia lhe ordenado, ainda que com medo, ainda que com dúvidas. E aí recebe uma ameaça de morte que para muitos seria a maior desculpa de todas. Não, eu não vou porque senão eu vou morrer. E aqui ele coloca claramente, né, a ameaça que Faraó deixou muito claro para Moisés: se você um dia ver meu rosto de novo, você vai morrer. Então Moisés já sabia que ali havia um ambiente de hostilidade e sabia que Deus também estava vendo tudo isso, porque logo no início Deus falou: eu vou endurecer o coração de Faraó,
Ou seja, o Senhor já havia dito que haveriam percalços no caminho, sabíamos que teríamos as dificuldades, Moisés sabia, mesmo com medo, mesmo diante das suas imperfeições, e ele estava ali firme, enfrentando alguém que era soberano, no sentido de fazer a vontade de Deus. E isso eu posso dizer para vocês, meus irmãos, se há uma grande lição aqui, é que o Moisés, aquele que vivia dando as desculpas, aquele que havia colocado diversos empecilhos para não servir a Deus, até neste momento aqui, parece que alguém que já estava vencendo seus próprios medos, porque sabia e estava vendo e vivendo o que é que Deus estava fazendo naquele lugar. Por vezes, nós precisamos nos lembrar dessas coisas. O que é que Deus está fazendo para que os nossos medos não sejam empecilhos para continuarmos a servir a Ele.